Você pode ficar de pé agora para lermos a Bíblia. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra, por aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações essa noite. E é o que te pedimos exatamente. Fala conosco, Senhor. Nenhum de nós veio aqui ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias. Viemos ouvir a boa palavra que sai da tua boca, que alimenta o nosso espírito, que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos dá direção. Fala conosco essa noite, Pai. Responde às nossas necessidades espirituais. Traz esclarecimento, verdade para o nosso coração, que só a tua palavra pode nos dar. Queremos te ouvir esta noite, Pai, e te pedimos em oração que o Senhor fale conosco através do teu Espírito. E eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço a tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor na ministração da tua palavra e que ela cumpra os teus propósitos esta noite. Te peço isto com meus irmãos em oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, o apóstolo Paulo está aqui falando à igreja uma verdade tão elementar, tão fundamental a respeito da nossa fé e da nossa salvação. Ele diz no versículo 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A simples mensagem do apóstolo Paulo é esta, a respeito de salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Lembra você, como disse hoje pela manhã, na época que Paulo escreveu estas coisas, ainda não existia o Novo Testamento. Ele estava ainda em formação, inclusive, esta carta que Paulo estava escrevendo. Então, quando ele fala de Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, que era a Escritura que ele conhecia. E ele diz que o Antigo Testamento fala de Jesus. Como eu falei hoje contigo na mensagem pela manhã. O Antigo Testamento nos aponta para Cristo e tudo aquilo que ele viria fazer, realizar, através da sua morte e do derramamento do seu sangue. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele, Jesus, morreu pelos nossos pecados. É o ponto alto das Escrituras. É para isto que aponta toda a palavra de Deus, para esta verdade suprema. Jesus morreu pelos nossos pecados. A sua morte foi para a remissão dos nossos pecados. Então, esta é uma verdade fundamental que todos devem conhecer. E aqueles que recebem esta palavra, esta verdade em suas vidas e vivem de acordo com ela, são salvos pelo Senhor. É isso que veio fazer Jesus, morrer pelos nossos pecados. E o próprio Jesus dá testemunho a respeito do que Paulo está dizendo aqui. Eu quero ler com você o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, no versículo 27. Veja só o que nos diz a Bíblia, o que nos diz o próprio Senhor Jesus.
Lucas 24, versículo número 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Senhor Jesus, ao ensinar, pegou as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, e foi expondo cada ponto do Antigo Testamento que falava sobre ele, ensinando aos seus discípulos a respeito destas verdades que estavam ali, mesmo no Antigo Testamento, mas que se referiam à sua própria pessoa e ao que ele iria realizar. Ainda nesse capítulo, no versículo 44, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus mesmo testificando que as Escrituras falavam a seu respeito e que o principal do que está dito a seu respeito, como ele mesmo afirma aqui, é que ele iria padecer, ressuscitar ao terceiro dia e por causa disso, em seu nome, deveria ser pregado o arrependimento para a remissão dos pecados. Como Paulo está nos dizendo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Há possibilidade de remissão, há possibilidade de que os nossos pecados sejam pagos, a nossa dívida seja quitada, através do arrependimento e da fé em Cristo. É o que está escrito na palavra de Deus, uma doutrina fundamental, que é, na verdade, o próprio propósito da vinda de Jesus a este mundo. Como diz a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 10, no versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi com este propósito que Jesus veio ao mundo, dar a sua vida para resgatar aqueles que estavam aprisionados, escravizados por causa dos seus pecados. Foi então proposta a possibilidade de arrepender-se e crer que Jesus realmente morreu pelos seus pecados. E é isto que deve ser pregado a todas as nações. A pregação básica do Evangelho é a pregação do arrependimento e do reconhecimento de Jesus como Senhor e como Salvador de todo aquele que nele crê. Diz também a Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, eu quero ler com você, nós vamos ler muitos versículos esta noite, está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja como a Bíblia fala do pecador sem Cristo. Diz que este pecador sem Cristo é um escravo, que está sujeito a esta escravidão para o resto da sua vida. Vai viver, não importa quantos anos, mas viverá como escravo, por causa dos seus pecados que o escravizam, que o aprisionam. Diz a palavra de Deus que Cristo destruiu a morte, e aquele que tinha poder sobre a morte, o diabo. Lembramos que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. E aí a Bíblia diz que Jesus, ao morrer na cruz, destruiu este poder, o poder da morte, e livrou a todos que por causa desse medo da morte estavam sujeitos à escravidão. Veja o que a palavra de Deus diz, que esse pecado no qual muitos vivem
produz um medo intrínseco da morte, talvez não consciente. As pessoas têm medo porque não sabem o que será delas após a morte. E por isso, cada vez mais estão aprisionadas por causa do seu próprio pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo que Jesus morreu para que eu possa viver, para que eu seja livre dessa escravidão, desse medo da morte, para que eu tenha certeza da minha vida eterna, para que eu tenha certeza sobre aquilo que vai me acontecer depois da morte. Está desfeito a prisão, o pavor, a escravidão, tudo porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E o que essa morte representa, segundo está nos dizendo as Escrituras e outras coisas que vamos ler? Ela representa o resgate pelo nosso pecado. Porque veja, irmãos, como disse aqui o texto de Hebreus que nós acabamos de ler, Jesus venceu o poder da morte. Por quê? Porque toda a humanidade está condenada à morte. De que maneira? Vamos ler em Romanos, capítulo número 3. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, onde a palavra de Deus nos conta esta verdade. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo este versículo bíblico, não há uma pessoa que não tenha pecado. E se pecou, está em grande apuros, está em problema. Se pecou, faz parte dessa multidão de escravos que tem medo da morte. Por que eu posso afirmar isso? Porque o versículo, capítulo 6 do mesmo livro, no versículo também 23, está escrito o seguinte: porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o problema da humanidade. Primeiro, todos pecaram. Então todos são iguais. Todos somos farinha do mesmo saco. Todos pecadores. E como diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, todos vamos ganhar o mesmo salário. Todos receberemos o mesmo pagamento. Por isso todos estão aprisionados, escravizados pelo medo, pelo pavor que esse dia nos traz. Porque é uma certeza que todos temos. Alguém aqui acha que não vai morrer? Todo mundo sabe que vai morrer. O problema é que quando a gente fica pensando nisso, quando será? Né? Já disse o poeta, quando será o dia da minha morte? Né? Já ele cantou isso. Porque ficamos pensando, que dia vai ser? De repente vem de surpresa um acidente, ninguém esperava e acontece. De repente vem por uma doença, de repente vem pela velhice. Quanto mais o tempo passa, mais você pensa, está chegando o dia. Né? Está se aproximando, não sei quando, não sei a hora. E todos que pecaram sabem que o salário do pecado é a morte, por isso tem medo da morte. E é o salário comum a toda a humanidade, todo mundo vai receber o mesmo salário. E aí isso se torna um grande problema. Mas, diz o mesmo texto que fala do salário do pecado, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Apesar do salário do pecado ser a morte, e pensa comigo no que significa salário, irmãos. Salário é uma coisa que você faz por merecer, concorda? Você trabalha um mês e no final do mês você recebe o salário. Pode não ser maravilhoso, né? Pode não ser uma coisa fantástica, mas você recebe. E, a princípio, você fez por merecer aquele salário. Amém? Você trabalhou, você é digno. Como diz a Bíblia, o trabalhador é digno do seu salário. Você faz jus àquele salário. O salário é algo que a gente merece. Por isso, o salário do pecado é a morte, porque a morte é o que merece o pecador. É o merecimento, é o nosso mérito que nos trouxe a morte. Agora, a salvação, ninguém merece. Ninguém merece a salvação, diz a Bíblia. Por isso ela diz, mas o dom é presente. Dom significa dádiva, presente. E o dom é gratuito de Deus, é a vida eterna. Porque é algo que ninguém merece. Não é conquistado, não se trabalha para obter, não é por mérito, por merecimento, mas é por presente. É recebido
como um presente de Deus. Veja como é a situação da humanidade, o que Deus fez por ela ao se tornar gente e morrer no nosso lugar. Foi isso que fez a morte de Cristo por nós, o resgate da nossa vida. Por causa dos nossos pecados, condenados à morte estávamos. E Jesus, então, paga o resgate dessa dívida e nos livra desta morte. Olha o que está escrito em 2ª carta de Paulo a Timóteo. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Do versículo 5 ao versículo 6 está escrito assim. Perdão, é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu. Por quê? Em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Diz-nos a Bíblia que Jesus é o único mediador, aquele que está entre mim e Deus. Só existe uma pessoa entre mim e Deus, Jesus. Se ele não estiver entre mim e Deus, eu jamais poderei chegar a Deus. Porque Deus é inacessível. Só se tornou acessível por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Por causa da morte redentora, que pagou o preço do nosso resgate, como diz aqui a palavra de Deus. Pagou esse preço, se deu a si mesmo em resgate por todos. Se o resgate foi pago, nós fomos libertos do cativeiro, no sequestro a que estávamos submetidos por causa do pecado e daquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, como disse Jesus. Mas ele venceu a morte, destituiu o poder do diabo sobre as nossas vidas, nos tirou do cativeiro, mas pagou o resgate com a sua própria vida. É o que nos diz a palavra de Deus. E se tornou, por causa disso, o único mediador. Então, se eu quero salvação, se eu quero a presença de Deus, não há ninguém que possa me levar a ela a não ser Jesus. Está na Bíblia. Cristo Jesus, homem. Não há Maria, não há santo, não há mandinga, não há superstição, não há nada que o homem possa fazer para chegar à presença de Deus e por ele ser aceito. Jesus é o único mediador, porque foi ele que foi à cruz, foi ele que deu seu sangue, foi ele que se entregou e pagou o resgate para a nossa libertação do cativeiro em que vivíamos. E resgatar, irmãos, é liberar por pagamento, como está escrito em Gálatas, que eu quero ler com você, 3:13. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele nos resgatou. De que maneira? Dando-se ele mesmo como pagamento do nosso resgate. Da maldição a que estávamos sujeitos pela lei, porque a lei nos aponta o pecado. E o pecado é uma realidade na vida de todos, como diz a Bíblia. E também a consequência dele, a morte. Fomos resgatados, foi pago o resgate do nosso sequestro. E nos vimos livres, porque Jesus se deu por nós. Mas como a Bíblia também vai nos dizer, não é só isso que a morte de Jesus fez por nós. Não é apenas isto, como diz aqui o apóstolo Paulo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Neste ato há muito mais coisas inseridas. Não apenas o pagamento do resgate. Ok, foi pago, sou livre. E agora? Agora tenho acesso a Deus. Agora posso ter comunhão com o Pai. Então o sangue de Cristo não apenas perdoou, mas também me possibilitou
chegar diante de Deus. É o que a palavra de Deus chama de reconciliação. Quando a gente pensa em reconciliação, a gente pensa em reaproximação de duas pessoas que estavam brigadas, que estavam em litígio, em oposição uma à outra. Não é isso que nos lembra a palavra reconciliação? Pois é, mas é essa palavra que é usada em referência ao que Jesus fez por nós. Leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 5. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 5, no versículo 18 e 19, a Bíblia diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, o serviço da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, então, fomos reconciliados. Porque o homem sem Deus, o homem que está no pecado e vive no pecado, e isso se aplica a todos. Ah, mas eu sou uma pessoa boazinha. Ótimo, mas você não peca por ser bonzinho? Você consegue viver 100% do seu tempo bonzinho, sem pecado? Eu sou uma pessoa muito boa, eu faço muito bem para os outros, eu não faço mal a ninguém. Eu sou um santo. Né? Algumas pessoas têm essa ideia própria a respeito de si mesmas, né? Mas veja o que a palavra de Deus diz: todos pecaram, e o salário do pecado é para todos. Então, se você é um pecador, você não pode ter comunhão com Deus, mesmo que você seja bonzinho de vez em quando. E todo mundo é bonzinho de vez em quando. Todo mundo, irmãos. É difícil ter alguém que seja 100% ruim. Até o cara muito mal, às vezes ele ama a mãe, ama os irmãos e tal. Então, sempre tem alguém que tem alguma coisinha de bom. Não é? Mas a essência é o pecado, é a destruição, é a morte. E por causa do pecado não há comunhão. A Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então o pecado, qualquer pecado, seja um pecado, ele me separa de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não compactua com nenhum tipo de pecado, Deus não apoia nenhum tipo de pecado, não faz vista grossa para nenhum tipo de pecado. Então o pecado me tornou um homem litigioso com relação a Deus. Eu e Deus estávamos em litígio, assim está a humanidade, está brigada com Deus. E é impossível se reconciliar. Mesmo que o homem busque se reconciliar, mesmo que o homem se esforce em reconciliar-se, ele não consegue, porque ele não consegue deixar de pecar. Então a solução foi dada por Deus. Cristo foi então um instrumento de Deus. Deus reconciliou o mundo com Ele mesmo através de Jesus Cristo. É o texto que eu li aqui com você em 2 aos Coríntios 5, versículo 18, dizendo: tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. De que forma? Não imputando aos homens suas transgressões. Através da morte de Cristo, as transgressões que eu tinha na minha ficha foram apagadas. Enquanto elas estivessem a mim sendo imputadas, eu não podia me aproximar de Deus. Mas no momento que elas foram apagadas, Deus não me imputou essas transgressões, Ele então se reconciliou comigo. E aí Paulo diz: e nos deu o ministério da reconciliação. A quem? A igreja. Que ministério? Ministério é serviço. A igreja agora está a serviço de Deus, anunciando que essa reconciliação é possível. A todo aquele que crê em Cristo, arrepender-se dos seus pecados e reconhecer que Ele os perdoou na cruz, pagando o resgate pela sua vida. É a única possibilidade de você se reconciliar com Deus. Não há uma religião, não há uma religiosidade, não há uma prática religiosa de meditação transcendental, de cheirar incenso, sei lá o que você quiser inventar, que não vai funcionar para te reconciliar com Deus. Apenas Cristo pode te trazer de volta para o Pai. Promover a reaproximação, acabar com a inimizade que se levantou entre você e Deus por causa dos nossos pecados. Veja o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 10 e versículo 11. Porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É o que Paulo está dizendo aqui, queridos, que nós fomos reconciliados porque antes éramos inimigos. O homem sem Deus é um inimigo de Deus. Não há neutralidade. A pessoa vai dizer assim, não, olha, eu não sou contra nenhuma religião, cada um pode ser a sua, eu sou uma pessoa politicamente correta, eu não critico ninguém, mas eu também não quero saber de Deus. Mas cada um tem o seu e a vida continua. É um inimigo de Deus. Jesus, quando estava aqui no mundo, disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se não está a favor de Deus, está contra Deus. E é assim que a Bíblia chama o pecador. Não importa de que religião, não importa de que raça, de que credo, não importa. Pecador é pecador, todos são iguais. E a situação dele é inimigo de Deus. O pecador é um inimigo de Deus. Aquele que não foi reconciliado por meio do sacrifício de Cristo é um inimigo de Deus. Aquele que não teve seu resgate pago pelo sangue de Jesus continua sendo um inimigo de Deus e precisa desta reconciliação. E também, neste assunto, vamos ler 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 18, ele diz, pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Para que ele morreu? Para nos conduzir a Deus. Veja como isso é interessante. Porque hoje tem um monte de gente que diz assim, eu estou com Deus. Não, olha, eu não frequento nenhuma igreja, esse negócio de igreja não é muito comigo, eu sou uma pessoa assim, mas eu estou com Deus, Deus está comigo, eu sinto aqui, Deus está pertinho aqui, eu tenho um santinho na carteira, né? A Bíblia está aberta no Salmo 91 lá na minha sala, Deus está comigo. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem traz Deus para perto da gente é Jesus. Lembra que Jesus é Emanuel, Deus conosco? Quem nos leva para perto de Deus é Jesus. É Ele que nos aproxima de Deus, porque sem Ele estamos a muita distância de Deus e não há nada que possa nos levar para a sua presença, senão Ele próprio, Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E o que mais a morte de Cristo fez também por nós? Uma palavra que poucos entendem está aqui em 1 de João, capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo João, lá no final do Novo Testamento, no capítulo número 2, está escrito no verso 1 e verso 2. Está escrito assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque a morte de Cristo é estendida a todo mundo, mas nem todos querem. Mas nem todos querem se submeter a esta ordenança de Deus. Mas o que está dizendo o apóstolo João nesse texto é que a regra de Deus para nós é não pecar. Mas se por acaso um pecado acontecer, Jesus ainda hoje é o meu advogado. É aquele que está ao meu lado para me defender. E mais, ele diz, por quê? Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então a morte de Cristo também é a propiciação. Ela faz com que Deus seja propício a nós, com que Deus seja favorável a nós, com que no julgamento Deus nos olhe através de Jesus, tornando-se favorável a nós, nos dando uma sentença favorável que é a absolvição, já que merecíamos a condenação. Mas a propiciação faz com que Deus seja favorável a nós. E o que a Bíblia diz é que a morte de Jesus também é a nossa propiciação. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, um pouquinho antes desse texto que lemos, está escrito, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
cobre os nossos pecados, purifica a nossa vida, fazendo com que Deus seja propício a nós. Deus não tem pacto com um pecador, Deus não tem acordo com o pecador. O pecado me separa, mas pelo sangue de Cristo sou purificado. Então me torno aceito por Deus. Por isso, irmãos, eu digo muitas vezes, eu não uso a expressão aceite Jesus, porque na verdade é Jesus que te aceita. Na verdade é Deus que te aceita por causa de Jesus. Pelo que Jesus fez, você se torna aceitável a Deus quando você reconhece Jesus como o Senhor e como o Salvador da sua vida. Quando você reconhece que é verdade tudo aquilo que você está lendo comigo nas Escrituras essa noite. No momento que você reconhece isso, Deus então te aceita como filho. Deus então olha para você com novos olhos, sem ver o pecado que antes estava impregnado na sua vida, mas sabendo que o sangue de Cristo te lavou dessa impureza, Deus agora te olha como puro, se você o reconhecer como Senhor e Salvador. Se você aceitar como verdade tudo aquilo que as Escrituras dizem a seu respeito, como o próprio Senhor Jesus nos disse aqui nos textos que lemos. E outro aspecto também importante do sangue da morte de Cristo está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Quero ler junto também contigo. 2 Coríntios 5, 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte de Cristo também traz embutida em si a substituição. Quem merecia estar na cruz? Eu, você, nós. Quem merecia a morte? Nós. O salário do pecado é a morte. Trabalhamos por esse salário. Merecemos? É justo esse salário, porque nós nos empenhamos muito para recebê-lo. Então quem deveria estar na cruz somos nós. A morte de Cristo é uma substituição. Ele nos substitui na sentença de morte que nós merecíamos. E ele não conheceu o pecado, como diz o verso 21, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justificados por causa do que ele fez. Então ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o lugar de Barrabás, lembra quando o povo escolheu? Cristo ou Barrabás? Barrabás, gritaram todos. Ele morreu por todos nós, irmãos, por toda a humanidade. E também diz a Bíblia que a morte de Cristo é uma prova do amor de Deus. Eu quero ler Romanos, capítulo 5, versículo 8, para que fique bem claro que tudo que Deus fez foi por amor. Amor que nós não merecíamos, porque o pecador não merece amor, o pecador merece castigo. O salário do pecador é a morte. O que o pecador merece é morrer. Mas o amor com que Deus nos amou fez com que Ele nos desse, não o que a gente merece, mas nos desse algo que é imerecido. A isto chamamos de graça. E foi isso que a morte de Cristo provou também para a humanidade. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morre, mas eu sou pecador. Não merecia. Eu é que merecia, mas ele morre. Então a Bíblia diz, ele está provando esse amor por nós. Por este simples fato de que eu ainda pecador mereço que ele morra no meu lugar. Essa é a prova do amor de Deus. É a prova de que aquilo que ele me deu eu não mereço e jamais vou merecer. Que salvação é um dom gratuito de Deus, que ninguém, por mais que se empenhe, consegue comprar ou conquistar. Que só é obtida pela graça de Deus, que é de graça, que não é merecida. É assim que a palavra de Deus fala. João também, capítulo 15, versículo 13, a Bíblia nos diz no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém
a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus nos prova o seu amor. Ninguém tem maior amor do que esse. O amor de se entregar em lugar de quem não merece. E por fim, irmãos, João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, 16, todos conhecem, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Veja a prova do amor. A prova maior do amor de Deus é Deus decidir se tornar homem e morrer em nosso lugar, antes de qualquer mudança na nossa vida, antes de qualquer opção de deixarmos o pecado, ainda pecadores, Ele fez isso por nós. Deu a sua vida. É a maior prova de amor que alguém poderia dar, segundo está escrito na Bíblia Sagrada. É com esse amor que Deus nos amou e propiciou um meio pelo qual o homem pecador condenado à morte pode ser liberto da escravidão do medo da morte e pode receber de graça a salvação conquistada por Cristo com sua morte e o derramamento do seu sangue. Agora pensa comigo um pouquinho. Tudo isso que você leu comigo na Bíblia, a gente apenas leu versículos da palavra de Deus, mostrando, revelando essa verdade tremenda, mostrada em vários livros, de vários autores diferentes, todos colaborando com essa mesma verdade. Verdade limpa e clara que Deus deixou para nós, colocando Jesus como único, sua morte como o único meio, Ele como o único caminho, colocando isso tudo de uma maneira bem clara para todos nós. Sabemos que pecamos, sabemos que temos um problema com relação a isso. Se eu agora, ouvindo tudo isto, pensar ainda que há outra possibilidade de eu ser salvo, ou pior, pensar que eu não preciso ser salvo, porque eu sou uma pessoa boa, aquela história toda que você já conhece, não é? Se a pessoa, mesmo depois de ouvir tudo isso, continuar achando que não precisa de salvação, ou pior, que há outra maneira, de repente fazendo algumas reuniões em determinada religião, de repente tomando algumas porções mágicas, de repente fazendo alguns rituais de repetição, de orações ou qualquer coisa que valha, tomando alguns banhos, que ela pode, por algum meio, chegar ao mesmo resultado. O que estaria fazendo essa pessoa? Estaria desdenhando da morte de Cristo. Estaria dizendo que ela não era necessária, porque havia outro meio, havia outra maneira, havia outro caminho, havia outra saída. Era como dizer que Jesus morreu à toa. Era como estar diante de uma manifestação tão grande de amor, mas mesmo assim dizer: eu não quero esse amor, eu consigo me virar sozinho. Essa é a reação daquele que rejeita Jesus. Como eu disse, Jesus não pode ser aceito, porque é Ele que te aceita. Mas o que você tem que fazer é reconhecê-lo. E a Bíblia diz que quem o reconhece, confessa. Primeiro porque crê. Crê no seu coração. Ouve e acredita. Tudo que foi dito aqui, se você não acreditar, não tem valor nenhum. Primeiro a pessoa acredita. Eu acredito nisso aqui. Realmente a Bíblia está certa. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu estou condenado. Eu sei que eu tenho um pavor danado de morrer. Eu sei de tudo isso. Porque eu não tenho certeza sobre nada que vai me acontecer. Eu não tenho paz, não tenho segurança. Então eu sei da minha situação. E eu preciso de Jesus. Eu reconheço que Ele fez isso por mim. Está agora disponibilizando a possibilidade de eu não receber mais aquele salário maligno que é a morte que estava me esperando. De eu saber que agora, quando eu fechar os olhos nessa terra, abrirei com Ele na eternidade, para a vida eterna com Ele que me convidou, assim como convidou aquele ladrão ao seu lado na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, porque eu creio na palavra que eu ouvi. Se é o que aconteceu com você, leia comigo o que diz Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 também traz uma verdade muito preciosa. Versículo 9 e versículo 10 dizem assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, para ser justificado. É pela fé, não é pelas obras. Mas com a boca se confessa a respeito da salvação. É como disse Deus, você foi reconciliado. Agora você vai se tornar um ministro da reconciliação. Por isso você não se contenta apenas em ser salvo. Você agora vai ser um agente de salvação. Mas para isso, você tem que se comprometer com Cristo. E qual é o compromisso? É dizer, eu quero, eu recebo, eu creio e o confesso que eu creio para todo mundo ver. Porque eu não me vergonho daquele que nu morreu na cruz para me salvar. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para todo mundo em qualquer lugar que eu creio e recebo a salvação que Ele está me dando. Por isso diz a Bíblia, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio de fé, a tua boca vai querer declarar essa fé. E é essa declaração que falta e que é importante. E que eu vou te dar a oportunidade de fazer agora. Curve a cabeça e vamos fazer uma oração. Pai querido, pelo Espírito Santo que ministra a Tua palavra, que convence os corações, que nos fala a verdade. Toca agora, Senhor, no coração daquele que ouviu a Tua palavra, produzindo a fé necessária para a salvação. E uma vez que esta fé se manifeste, que ela encha o coração a tal ponto, que a pessoa queira abrir a boca e confessá-lo como Senhor e Salvador. Eu te peço em nome de Jesus. Há alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Levante a mão aí onde você está, faça um aceno para mim, para que eu possa orar junto com você. Há alguém que quer confessá-lo como Senhor e Salvador? Alguém? Amém. Glória a Deus. Quero orar junto com meu irmão. Há mais alguém? Aproveita essa oportunidade, amado. É uma oportunidade que Deus está te dando. Se você ainda não fez isso, se você ainda não se comprometeu publicamente, faça isso. Não adianta dizer, eu creio no meu coração. Com o coração se crê, com a boca se confessa. É atitude. Como é seu nome? Diogo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Diogo está afastado da igreja há 9 anos, já foi batizado e agora quer voltar para Jesus. Né? Definitivamente. E eu creio que é definitivo. Amém? Que você entendeu a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados para te salvar. Vamos orar por ele? Há mais alguém que quer aproveitar essa oportunidade? Alguém quer voltar para Jesus? Alguém que de repente está afastado, como o Diogo? Há alguém aqui essa noite que quer se comprometer novamente com Cristo? Não? Vamos orar. Pai, obrigado pela vida do teu filho, que o Senhor trouxe à tua casa essa noite. Está passando por lutas, está passando por dificuldades, mas diz a tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que foram chamados. Ele foi chamado essa noite para estar na tua casa, ouvir a tua palavra, para voltar à tua presença, Pai. Para estar em comunhão com o povo de Deus novamente, com a igreja do Senhor, com a igreja do Deus vivo, da qual ele nunca devia ter se afastado. E aqui está Diogo, ó Deus, confessando-te como Senhor, como Salvador, reconhecendo os seus pecados e a necessidade da tua conciliação, Pai. Que o Senhor venha reconciliá-lo agora.
Deus, em nome de Jesus, promove essa aproximação do Diogo, de Deus, da igreja, Pai. Eu oro por a vida dele, pela sua família, pelo seu filho que nasceu. Pai, entregamos em Tuas mãos esta vida preciosa, te agradecendo por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Diogo. Firme no Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.